Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta quinta-feira. Caso George Floyd. Policial envolvido na morte de ex-segurança negro deixa a prisão após pagamento de fiança de mais de 3 milhões de reais. Covid-19 no Brasil. 1.239 pessoas morreram por causa do coronavírus nas últimas 24 horas. Total de mortos já chega a 40.919 e já são mais de 802 mil casos. Vacina em São Paulo. O governador João Dória anuncia parceria entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês para testes de imunizante contra o coronavírus em 9 mil voluntários. São 9 horas e 5 minutos. A gente já convida o Heródoto Barbeiro para participar aqui do jornal, porque o Brasil registrou deflação pelo segundo mês seguido. Você, na sua casa, sabe o que isso representa para o seu bolso? É bom? É ruim? Quem explica para a gente é o Heródoto. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto. Olá, Gustavo. Olha, eu vi aqui uma maneira fácil da gente entender sobre inflação e deflação. Imagine, por exemplo, o seguinte: quando você pega um termômetro, você tira a febre. Quando você está normal, você está com 36,5 aproximadamente. Quando tem inflação, em vez de 36, você vai para 37, 38, 39, porque tem inflação, os preços estão subindo. Agora você vai dizer, bom, mas se fica abaixo de 36,5, se o cidadão ficar com a temperatura abaixo de 36,5, 35, 34, ele pode morrer imediatamente. Então você veja que não é bom subir muito a inflação e não é bom cair muito a deflação. Você vai dizer, não, mas pera um pouquinho, com deflação, os preços ficam mais baratos. É verdade, fica realmente mais barato. Mas, em compensação, as pessoas não compram. Por que razão? Porque as pessoas ficam fazendo o seguinte, bom, eu ia comprar uma geladeira, mas o preço caiu esse mês, será que o mês que vem ela vai cair mais? Será que o mês seguinte ela vai ficar... Em vez de eu achar que ela vai ficar mais cara, vai ficar mais barato. Então, consequentemente, as pessoas compram menos e a economia roda menos e aí, consequentemente, você tem menos desenvolvimento econômico. Então, a deflação não é boa. Não é boa. A inflação desse ano vai ficar mais ou menos de 1,5%. Não vai dar deflação no ano inteiro. 1,5%. Mas você sabe como é que é, as pessoas vão empurrando. Por exemplo, em vez de comprar presente no Dia dos Namorados, hoje, a gente deixa para comprar amanhã. Se a loja de amanhã estiver fechada, a gente deixa para depois da manhã. Ou seja, você acaba não comprando. Aliás, tem uma coisa curiosa que eu não gostaria de saber. Sabe qual é, Gustavo? Qual? Por que o Dia dos Namorados aqui é dia 12 de junho? E nos Estados Unidos da Europa é dia 14 de fevereiro? Ah, lá é o São Valentim. Aqui tem relação com o pai de um governador aqui de São Paulo, né? Exatamente. Lá é o dia do São Clementino. Como é São que é? Valentino. São Valentino. E aqui, o pai do Dória, que tinha uma agência de propaganda, em junho não tinha como faturar. Eu conheci o pai dele, viu? Uhum. Eu conheci o pai do Dória. Então, é o seguinte, eles criaram, porque não vendia nada em junho, e criaram o Dia dos Namorados. Agora você vê, com esse negócio de deflação, né, a economia está muito devagar. Vamos esperar que ela cresça um pouquinho, para isso ela gera sempre um pouquinho de inflação. Vamos acompanhar. Vamos sim, vamos acompanhando. O Heródoto volta aqui conosco no JR News. E a pergunta do dia hoje para a sua participação, claro, que esse é só um empurrãozinho para você participar. Você pode comentar outros temas aqui do jornal, mas o Maranhão já decidiu tomar essa medida. São Paulo também está querendo, que é aumentar um ano no ensino médio, ou seja, criar o 4º ano por causa da pandemia, para justamente auxiliar esses estudantes que estão no 3º ano, que estão perdendo conteúdo por causa da pandemia. Na sua opinião, isso deveria acontecer em todos os estados? É uma boa ideia? Não é uma boa ideia? O que você acha? Claro que é só para esse período. Mas participe aqui conosco, manda sua opinião. WhatsApp 942-128-782. Também pode participar pelo Twitter, #JRNews. E pelo Facebook, a gente está lá todos os intervalos. A gente corre para o Facebook e tem a sua participação. Eu aguardo você e aguardo a sua resposta. E a medida que é estudada pelo governo de São Paulo já foi confirmada, como eu disse, pelo Maranhão. Os estudantes de lá terão acesso a um 4º ano optativo em 2021. No próximo bloco, você vai entender melhor essa mudança. A gente vai te mostrar aqui, vai ter uma entrevista para falar sobre o tema. Agora eu te espero na primeira live do jornal.
Estamos no ar com a sua participação. A gente já corre para o WhatsApp para dar tempo de falar com um maior número de pessoas. O Jadiel, do Rio de Janeiro, sou a favor de aumentar, assim, mais um ano, mas com um ensino de qualidade. Não com esse que está em vigor, tá aí. Boa lembrança, Jadiel. Obrigado pela participação. Vamos até Zedoca, no Maranhão. Agda, por um lado seria bom para compensar o tempo que perderam durante a pandemia, mas por outro, acho que vai atrasar muito para concluir. Não necessariamente, ele é optativo. Tá, Agda, para aqueles que estão inseguros, que perderam muito conteúdo, que não tinham a possibilidade de, por exemplo, acompanhar pela internet, aulas de ensino à distância, enfim. Mas obrigado pela sua opinião, Agda. Elza Anchieta, do Espírito Santo, não vejo lógica nisso, concorda em cancelar o ano letivo de 2020 e reiniciar em 2021. Então a Elza quer acabar com tudo no sentido de, olha, não tem o quarto ano, mas o pessoal tem que refazer o terceiro ano. É isso, Elza. Obrigado pela participação. Forte abraço. José de Pouso Alegre, acho que deveriam aplicar uma prova para comprovar o nível do aluno e depois analisar qual seria o procedimento mais coerente. Essa questão do José. Mas aí também ia faltar um pouco de logística para realizar isso, né, José? Porque a gente não está conseguindo nem saber exatamente quando será aplicado o Enem por causa dessa dificuldade causada pela pandemia, mas está registrado. Valeu, José. Maria de São Paulo. Essa é uma ótima ideia. Importante é sair da escola sabendo as matérias e preparado, imagino, né, Maria? Obrigado pela participação, Maria. Forte abraço. Bergas de Cuiabá. Acredito que isso não precisa acontecer em nenhum estado brasileiro, tá? E o Bergas é contrário, mas está registrada a sua participação. Dando um olá para todo mundo que acompanha a gente no Facebook, eu vou falar primeiro com a Adriana Petit. Ela diz boa noite. Boa noite, Adriana. Ela disse que a gente é maravilhoso, que nós somos maravilhosos. Valeu, Adriana. A Silvia Regina Costa Lima está assistindo lá de Vinhedo. Ela disse que eu acho melhor acrescentar mais um ano do que ficar com o estudo mais fraco ainda. Tá certo, esse ano só seria só para explicar, a gente vai explicar melhor, mas seria só para o pessoal do terceiro ano refazer o terceiro ano com a mesma matéria para justamente não se sentirem prejudicados. Um grande beijo para o Luciano, para a Eliane Barros de Oliveira. Ela disse, se é para aumentar um ano de estudo em um estado, tem que aumentar em todos, pelo menos é Vila Velha. Mas como a decisão é das secretarias estaduais, então por isso que, por enquanto, só Maranhão, que já cravou, e São Paulo, que tem uma possibilidade. A Toninha diz, não basta aumentar um ano se não tiver qualidade. Eu não lembro quem falou agora no WhatsApp, mas também mandou isso aí. Valeu, Toninha. Forte abraço para a Rose, para o Carlos Leite e para o Roberto Vanderlei. Em 20 segundos, a gente está de volta. JR News de volta para falar que com o maior uso da internet durante a pandemia, o número de reclamações também aumenta. Segundo dados da Anatel, o uso da internet no Brasil aumentou entre 40% e 50% durante a quarentena. Com isso, as instabilidades cresceram e a própria agência registrou um número maior de reclamações de usuários a partir da segunda quinzena de março, quando o isolamento passou a ser regra. O portal Reclame Aqui, que agrega queixas de usuários na internet, também recebeu mais críticas com o termo internet. Foram de 12 mil em março para mais de 14 mil em abril. Vamos falar mais um pouco, Heródoto. Uma pesquisa de custo de vida identificou as cidades mais caras do mundo para trabalhar. Quem tem os detalhes sobre o levantamento é ele mesmo. Heródoto, onde que está mais caro no mundo hoje? Olha, essa pesquisa foi publicada hoje, até achei interessante, as 10 cidades mais caras a gente vai mostrar agora. Mas como você lembrou, ela é mais cara para quem vem de fora. Porque, por exemplo, se o meu dinheiro é fraquinho, que é o real, e eu chego numa cidade, por exemplo, como Berlim e tal, né, onde é euro, para mim é muito mais caro, porque, logicamente, eu não ganho euro, eu ganho em real. Então, isso faz as cidades ficarem mais caras para estrangeiro. Mas vamos dar uma olhadinha, então, nas primeiras 5 cidades, que tem uma lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos mostrar o nosso primeiro telão das 5 cidades aí mais caras do mundo, tudo bem? Tudo, vamos lá. Mostrar? Lá, vamos lá. Bom, aí está. Hong Kong, Ashgabat, Zurique, Tóquio e Singapura. São as 5. Você já ouviu falar dessa cidade aí, Gustavo? Qual, a Hong Kong ou Ashgabat? Não, Ashgabat. Turcomenistão, não é?
Matei? Ah, tô bem de geografia. Exatamente, passou em cima. Eu não sabia, rapaz, eu fui procurar. Falei, caramba, mas de onde é essa cidade? Capital do Turcomenistão, que é um país que fica lá no centro da Ásia, mais ou menos ali do lado da China, ali em cima da China. É uma antiga República Socialista Soviética. E esse Turcomenistão, ele é conhecido não só porque a cidade é a segunda mais cara do mundo, como a gente está mostrando aí, mas porque lá é o seguinte, lá é uma ditadura. E qualquer pessoa que publicar qualquer notícia sobre a pandemia, sabe o que acontece? Vai para a cadeia. Pois é, você comentou uma vez. Inacreditável, né? E é a segunda cidade mais cara do mundo. Zurique, todo mundo conhece na Suíça, Tóquio, no Japão e Singapura. Mas vamos ver as outras 5 mais caras do mundo. Aí essas são mais conhecidas nossas. Nova York, a cidade chinesa de Xangai, Berna, que fica na Suíça, Genebra também na Suíça, e a cidade de Beijing, que é a capital da China. Então essas aí são as 10 cidades mais caras do mundo para quem for para lá. Então se você for viajar para uma dessas aí, põe grana no bolso, porque as coisas lá custam realmente muito caro. Agora vamos virar a página, porque a pesquisa foi feita com mais de 200 países, e aí nós fomos procurar lá na pesquisa onde estão as mais baratas do Brasil. É a cidade de São Paulo, que aparece no lugar de número 130. Depois vem Rio de Janeiro com o lugar 160. E a mais barata do Brasil, pesquisada, é Brasília. Por que será que Brasília é mais barata? Mais barata que o Rio de Janeiro, mais barata do que São Paulo. Não sei se é porque lá o pessoal não tem crise, né? Haja vista que todo mundo recebe dinheiro do Estado lá, talvez seja por isso. Mas vamos olhar então no outro quadrinho para a gente poder entender por que as nossas cidades são mais baratas. Vamos lá. Primeiro, por causa da pandemia. Segundo, que nossa moeda, o real, está muito fraco em relação a outras moedas internacionais. Terceiro, que o dólar está muito forte. Você lembra que o dólar foi a quase 6 pau? Agora está em 5 e pouco, mas ainda assim está muito forte. E tem excesso de oferta. Ou seja, tem mais pessoas oferecendo coisas para comprar do que pessoas comprando por causa da crise. Então, consequentemente, os preços caem. Então, de uma forma geral, é muito mais fácil, seria mais fácil, o turista que ganha em dólar, que ganha em euro, vir para cá, porque aqui tudo é barato para ele, e gastar aqui no turismo, do que a gente ir para lá, porque lá fica muito caro, né? Quando é pago em dólar e quando é pago em euro. Então esse é o ranking de hoje, Gustavo. Boa, Heroto. Daqui a pouco você volta com outras telas e outras informações aqui dentro do JR News. Agora a gente fala do governo que avalia prorrogar o período máximo de redução de jornada e salários ou a suspensão de contratos de trabalhadores com carteira assinada. O prazo adicional ainda não está fechado, porque a medida depende de espaço no orçamento para bancar os benefícios de compensação aos empregados atingidos. Uma das possibilidades é estender o limite em mais 60 dias. Caso a área econômica decida seguir por esse caminho, isso representaria uma prorrogação na mesma proporção do tempo do auxílio emergencial, que já tem sinal verde do ministro da Economia para vigorar por mais 2 meses, embora, como a gente já mencionou, com um valor mais baixo. Não serão R$600, mas sim R$300. Vamos falar da questão da educação que a gente mencionou e está perguntando hoje nas redes sociais para sua participação. A Secretaria de Educação do Maranhão já bateu o martelo e anunciou que os estudantes do ensino médio terão acesso a um 4º ano optativo em 2021. A mesma medida estudada pela Secretaria Paulista. Será que essa é uma boa ideia? Quem vai analisar com a gente é a Marília Otia Matias, professora da Faculdade de Educação da PUC. Professora, obrigado pela participação aqui conosco. Como que a senhora enxerga essa possibilidade, já confirmada no Maranhão e aventada aqui em São Paulo, para aquele estudante que está no 3º ano não deixar a escola com uma defasagem educacional, ter a opção de fazer o 4º ano? Boa noite, Gustavo. Eu agradeço o convite para participar de uma discussão tão importante como essa. Gostaria de considerar 3 pontos, né? Penso que cada Secretaria da Educação deve organizar ações, propostas para mobilizar uma aprendizagem dos alunos, no caso do ensino médio, né, que é a questão que a gente está discutindo, que foi tão comprometida nesse período de pandemia.
O Brasil é muito grande, muito diversificado e nem sempre uma proposta feita de maneira global, geral, para todos os estados, atende à especificidade de cada Secretaria Estadual de Educação. Dois pontos são importantes: envolver nessas propostas, seja ela a questão do quarto ano ou, por exemplo, iniciar o semestre, o ano letivo no segundo semestre e se prorrogar o ano letivo também para o primeiro semestre de 2021. Eu penso que, para elaborar essas propostas, nós devemos escutar os professores. Os professores têm as informações mais importantes de como aconteceram as aprendizagens, se elas aconteceram, se houve acesso de uma parte significativa dos alunos por todos os recursos disponibilizados, TV, internet, material impresso, como nós acompanhamos ações, por exemplo, da Secretaria Estadual aqui do nosso estado, né, da Educação. Envolver também os pais e os alunos. Hoje, lendo uma reportagem na Folha, eu percebi que os alunos estão preocupados em realmente aprender, né? Seja para participar do Enem com mais conhecimento, com mais igualdade de oportunidades, seja para prestar vestibular em outras instituições, mas há uma preocupação do alunado em aprender, né? Isso já é um grande avanço, porque eles estão percebendo que esses conhecimentos são significativos, são importantes na formação da educação básica, do ensino médio e, com certeza, serão importantes no início da universidade, né? No ingresso e no início de uma universidade. Professor, eu queria entrar num outro ponto também. A gente está citando alunos que estão preocupados com o futuro deles. Mas a gente tem muitos alunos que também estão preocupados com o futuro e principalmente pela questão econômica. Nesse momento de crise, nesse momento em que os alunos estão afastados do colégio, há uma preocupação e deve ser uma preocupação do governo para evitar uma evasão, ou seja, muitos alunos podem deixar de voltar os estudos. Essa tem que ser uma preocupação de todas as secretarias? Eu penso que não só das secretarias, mas das universidades, né? As universidades privadas, o próprio Ministério da Educação, promovendo possibilidades de bolsa para a manutenção desses alunos, né, na universidade. Aqueles que ou porventura perderam o emprego ou os pais perderam o emprego, é um momento, Gustavo, de uma grande união para não prejudicar a nossa juventude, para que esses alunos não percam o ano da universidade. Então, ações de apoio financeiro a partir do MEC, a partir de instituições governamentais, estaduais, municipais, para que mantenham o aluno que está na universidade nela e aqueles que querem ingressar consigam passar por todas as dificuldades. É um momento de união de todas as dimensões do país, né? Claro. Das secretarias estaduais, das organizações de saúde, para garantir o retorno com muita segurança, né? Com protocolos de segurança para o retorno às aulas, seja na educação básica, seja no ensino superior, mas é um momento realmente de elaboração de propostas que consolidem e que garantam a educação no país. Professora, quero agradecer demais a sua participação aqui para enriquecer esse debate, que, é claro, é uma preocupação nossa do país inteiro. Obrigado, professora. E só um adendo importante, a professora falou, né, do cuidado com os nossos jovens. A gente está num momento no país que a gente chegou no ápice do número de jovens.
Ou seja, a gente está com a população jovem no maior ponto que a gente já chegou. E isso é super importante para o país enriquecer, para o país crescer, para o país ter uma mão de obra firme, para ter estudantes, para ter cientistas. Então, isso preocupa ainda mais. Se a gente deixar esses estudantes fora do colégio, fora da universidade, a gente pode pagar um preço ainda mais alto. Deixando de lado o Brasil para falar do cenário internacional, a Justiça da Bélgica decidiu reabrir a investigação sobre o assassinato de uma jovem no país porque suspeita que o crime pode ter sido praticado pelo mesmo suspeito no caso Madeleine, a menina que desapareceu em 2007 em Portugal. A jovem alemã Carola Titze foi encontrada morta há 24 anos quando passava férias com a família na Bélgica. O suspeito, Christian Bruckner, hoje preso na Alemanha, tinha 19 anos quando tudo isso aconteceu. Ele também é investigado pelo possível sequestro e assassinato de Madeleine McCann num hotel em Portugal. Delegacias de todo o país já adotaram o sistema de videoconferência para registrar prisão em flagrante. Pois é, o uso da tecnologia está sendo ampliado para dar andamento às investigações e inquéritos. Você vai entender como funcionam as delegacias virtuais no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. Eu olhando aqui, porque vocês vão participar aqui. Então vamos lá, o Sérgio de Campinas diz, acho que isso depende muito de quando vão voltar as aulas e deve ser visto caso a caso. Como a professora falou, né, Sérgio? Ela vai de encontro com a sua opinião, que uma medida global, não necessariamente no nosso país, principalmente, pode funcionar. Sérgio, obrigado pela participação e pela análise. Marli de Florianópolis, para quem conseguiu aprender com as aulas online e acompanha as matérias, não tem motivo para estudar um ano a mais. Concordo, Marli, por isso que a medida adotada lá no Maranhão e que é estudada aqui em São Paulo é opcional, ou seja, optativa para aquele estudante que justamente não conseguiu aprender com as aulas online, seja porque não tinha acesso à internet, seja porque o conteúdo repassado pelo colégio dele não era forte, mas está aí o registro, a opinião da Marli. Vamos para a próxima mensagem? De quem é? Zilnar, de Natal. Deveria sim, esse ano está perdido por dois fatores. A desigualdade social gritante e o fator psicológico das pessoas. Bem lembrado, né, Zilnar? Se a gente está entrando em parafuso muitas vezes, imagine a cabeça de adolescentes, crianças sobre esse assunto. Valeu, Zilnar. Obrigado. Forte abraço. O José de Blumenau, eu concordo, esse ano já foi perdido na educação, poucas escolas e faculdades conseguiram dar aulas pela internet, verdade, e a maioria delas, obviamente, particulares, né? Então, quando a Secretaria Estadual dá essa possibilidade, é para justamente atender ao público que não paga a escola, que está numa escola estadual, numa escola municipal. Zé, obrigado pela participação, hein? Ficamos aqui em São Paulo com a Miriam? Não, o ideal seria ter aulas sem interrupções até os sábados, assim não teria necessidade de mais um ano letivo na vida dos alunos, pelo menos é a visão da Miriam. Miriam, obrigado pela participação. Dando uma boa noite para Rose Lima. Boa noite, Rose. Carlos Leite. Ele diz assim, não sei se um ano a mais seria a solução. Precisa analisar melhor. Tá aí, Carlos, obrigado. Importante é analisar, né? Não tomar uma decisão só por tomar. Roberto Vanderlei, forte abraço, ele que é de São Gonçalo. Um grande abraço para você. Eu não entendi, algo curioso que tudo que você vai nascendo, não entendi. Mas tá registrado aqui, Roberto, valeu, forte abraço. Silvia Regina Costa Lima, só para terceiros anos? A ideia é essa. A ideia é que o pessoal que está em terceiro ano, que queria fazer o Enem, ou que vai fazer o Enem, a gente não sabe a data ainda. Esse pessoal teria direito a fazer um quarto ano opcional para se preparar melhor, para recuperar o tempo perdido, mas não para demais, tá, Pedro? Silvia. Manda um abraço para o Pedro, para a Troninha, para a Silvia de novo, importante, para o Emanuel também. Importante estar com vocês aqui, sempre é legal ter esse bate-papo. Em 10 segundos a gente está de volta.
Hoje, como você sabe, é quinta-feira. Quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sempre faz uma live e ele falou na live que ele fez hoje e que ele faz semanalmente nas redes sociais sobre as polêmicas envolvendo a divulgação de números oficiais de infectados e mortos pelo coronavírus. Está com curiosidade? Veja só. Claro, os dados são em tempo real, vai chegando, vai botando ali, até que complete a última unidade da federação. Daí está fechado ali o quadro. Quem quiser ir anunciando enquanto vão chegando os dados, vai anunciando. Nada demais, uma onda, dizendo que nós queríamos esconder números, daí começou a nos comparar com Venezuela. Valeu, TV. Comparar com a Venezuela, com a Coreia do Norte, com outros países aí, comunistas, e dizendo que a gente queria esconder. Ninguém quer esconder número, não tem problema nenhum. A gente lamenta as mortes, e se tiver, faleceram 10, a gente bota 10, faleceram 1.000, a gente bota 1.000 lá. Não tem como impedir essa doença, o óbito, né? O que acontece, na verdade, tá? Quem contrai o vírus, se tem comorbidade, se tem uma idade avançada, são pessoas mais fracas, né? A possibilidade de entrar em óbito é grande. Agora, o que o governo federal pode fazer para conter? Tudo nós fizemos, porque desde o começo se falava que o tal do achatamento da curva, o isolamento tinha que acontecer, para que caso as pessoas procurassem os hospitais, lá tinha que ter as UTIs e também os respiradores. As informações que nós temos, pode ser que eu esteja equivocado, mas na totalidade, ou em grande parte, né, ninguém perdeu a vida por falta de respirador ou leite de UTI. Olha, eu vou chamar o Heródoto para a última participação dele aqui hoje. Um tribunal tailandês condenou 2 donos de um restaurante a uma pena de mais de 1.000 anos de prisão. Eu não falei errado, não. 1.000 anos de prisão. Heródoto, como que alguém consegue ser condenado a mais de 1.000 anos de prisão? O que eles fizeram? Olha, tem uma história curiosíssima. Até por esse motivo separei para contar aqui para os nossos amigos. Foi na Tailândia. 2 cidadãos abriram um restaurante na cidade de Bangkok, como você sabe, a capital da Tailândia. Bom, acontece que era um restaurante fruto do mar. O pessoal gosta muito lá. Então, o que acontece? Uma quantidade, sei lá, de mais de 5.000 pessoas se inscreveram lá para comer no tal do restaurante e pagaram. Muito bem. Acontece que os 2 donos do restaurante, quando perceberam a fila e todo mundo tinha pago, eles chegaram à conclusão que eles não iam conseguir dar comida para todo mundo. Então eles chegaram e disseram assim, vamos fazer o seguinte, eu vou devolver o dinheiro que vocês pagaram aqui no restaurante e não comeram. Metade dos consumidores, dos clientes, aceitaram, outra metade não aceitou, outra metade foi na justiça. E o que aconteceu? Na Tailândia a pena é cumulativa. Como ele enganou o consumidor, ele pegou uma primeira condenação, segunda, terceira, quarta e foi chegando. Por isso, não é brincadeira, é um negócio sério, eles pegaram mais de 1.000 anos de condenação. 1.000. Os 2. Aí você diz, bom, mas eles não vão conseguir ficar, nem se fosse o Matusalém ficar 1.000. Acontece que a pena máxima de prisão na Tailândia é 20 anos. Então eles foram condenados a 1.000, mas vão ficar só 20 presos. Olha que legal. A pessoa só ficar só 20 presos. E outra coisa, lá não tem progressão de regime como tem aqui. Aqui tem um médico aí chamado Abdel Maci que pegou 250 anos, não só não está cumprindo, como está em casa, na mansão dele, dizendo que está lá por causa do coronavírus. Então olha como é rígida a legislação em outros países. Só para a gente fazer uma comparação, veja bem, e ele não matou ninguém, os 2 não mataram ninguém, nem intoxicaram ninguém. Eles simplesmente deram um golpe na praça e por esse motivo foram condenados a 1.000 anos de prisão, por incrível que pareça, viu, Gustavo? Pois é, vão ter tempo à beça para repensar nos atos. Heródoto, obrigado pela participação, forte abraço. Até amanhã. Até amanhã. Vamos falar do governador João Dória? O governador aqui de São Paulo disse que a parceria entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês para testes de uma vacina contra o coronavírus será feita em 9.000 voluntários brasileiros. A vacina, batizada de Coronavac, já foi administrada em 1.000 pessoas nas fases 1 e 2 na China. E agora, a fase 3, que é a última, será feita no Brasil. Segundo a previsão do governo paulista, caso ela seja bem sucedida nos testes, a vacina será produzida no país, aqui, e disponibilizada pelo SUS até o primeiro semestre de 2021, ou seja, até junho de 2021. Agora, olha só que curioso, um jovem de 21 anos precisou de um transplante duplo de pulmão depois de contrair o coronavírus nos Estados Unidos.
A cirurgia levou 10 horas. A infecção fez com que os pulmões literalmente parassem de funcionar e se prendessem ao tórax e ao coração. Foi o primeiro transplante duplo de pulmão relacionado à Covid-19 no país. Segundo a equipe do Hospital de Chicago, o procedimento foi um sucesso e a jovem se recupera bem. Olha, a gente está falando muito da reabertura, né? Mas 7 em cada 10 brasileiros discordam da reabertura, da flexibilização aqui do isolamento social. Essa é uma pesquisa revelada pela Ipsos. E quem vai trazer todos os detalhes desse levantamento é o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos Brasil. Marcos, obrigado pela participação. Então vamos lá. 7 pessoas são contrárias, 7 a cada 10 pessoas aqui no país são contrárias a essa flexibilização? Boa noite. Na verdade, a pergunta é sobre o grau de conforto com a abertura. Quantas pessoas se sentem, acham que não há risco para as pessoas durante a abertura. E o que a gente vê é que 7 em cada 10 se manifesta com essa posição. Quer dizer, acha que há mais risco na abertura do que ganhos para a economia, por exemplo. E a pesquisa também analisou outros pontos, outras preocupações. O que você pode destacar para a gente das demais preocupações dos brasileiros? A gente percebeu, os resultados têm sido muito consistentes, né? A Ipsos tem feito esse estudo já há 16 semanas, semana após semana, quando a pandemia foi se alastrando pelo mundo, e os dados têm sido muito consistentes nas semanas mais recentes. O que a gente vê é que há uma preocupação muito grande por parte dos brasileiros com sua segurança sanitária, com a sua saúde. Quer dizer, há um momento, né, um estágio emocional em que os brasileiros estão na evolução desta pandemia, em que há muito poucas clarezas. Há poucas clarezas dos processos sanitários durante a abertura, há pouco consenso das autoridades sobre os melhores procedimentos, há pouca clareza de como a economia vai ser retomada. Esse talvez seja o pior momento do ponto de vista emocional para as pessoas, em que elas já ficaram há muito tempo confinadas, né, em isolamento, a ponto de se sentirem afetadas psicologicamente, economicamente, mas ainda não tem a materialização de como é a luz no fim do túnel, quer dizer, de como a gente vai sair disso tudo. Nesse contexto, o Brasil talvez esteja, o Brasil e alguns países da América Latina, a gente também vê isso no México, por exemplo, no pior momento possível desses estágios emocionais, porque os países que viveram isso antes, eles, na prática, já saíram do isolamento e já estão começando a ter mais segurança sobre essas questões que eu levantei. Então, por isso, isso torna a preocupação dos brasileiros, quando comparado com a população de outros países, tão gritante, tão maior, tão mais intensificada. Ou seja, nos outros países em que a pandemia já está mais ou menos controlada, a população já se sente mais confortável, mais confiante, até para o futuro. Eu acho que há dois lados, né? Primeiro, ele já vem à luz no final do túnel, quer dizer, eles já sabem como as coisas vão se materializar. Então, esse é um ponto. Agora, isso não necessariamente quer dizer que eles serão mais otimistas. Na verdade, a gente vê dois grandes caminhos diferentes. O caminho que a China seguiu, por exemplo, que é um caminho de otimismo convicto. A gente percebe pelas pesquisas que os chineses voltaram a consumir. A gente consegue caracterizar hoje com alguma segurança que a recuperação econômica foi a famosa recuperação em V, né? Que uma recuperação, uma queda abrupta é seguida de uma recuperação igualmente repentina, mas os países da Europa Ocidental, por exemplo, nesses países a população não demonstra um otimismo. Eles veem com segurança, eles entendem a doença muito melhor, porque já passaram por processo de abertura, já faz 2, 3 semanas que isso começou a acontecer na Europa Ocidental, mas há um pessimismo também grande quanto à economia. Uma das perguntas na pesquisa que a gente faz é o quão seguro, o quão convicto vocês estão, você, população do país, está que os empregos serão recuperados, os empregos perdidos serão recuperados. E a gente vê uma variação muito grande. Nesse caso, o brasileiro está bem na média, né? O otimismo em recuperação da economia dos brasileiros é bem na média global. Mas a gente vê, por exemplo, na China, uma enorme convicção, ou na Índia, de que os empregos sim serão retomados, mas na Europa Ocidental não. Então, quer dizer, a segurança, a sensação de segurança por causa da doença não anda necessariamente na mesma direção de que otimismo com a economia. A gente percebe claramente que são duas coisas muito diferentes. Marcos, quero agradecer demais por você participar aqui conosco e dar detalhes sobre essa pesquisa. Para você que gostou, pode depois repetir, assistir no YouTube, se você não pegou a entrevista inteira.
Está lá no YouTube, daqui a pouquinho a gente sobe na nossa página no YouTube, youtube.com/recordnews. E você na sua casa, você na sua vida, você está otimista, está pessimista, está preocupado com a doença, vê uma luz no final do túnel? Mande sua mensagem também pelo Twitter, #JRNews, pelo Facebook ou então pelo nosso WhatsApp. Delegacias de todo o país já adotaram um sistema de videoconferência para registrar prisão em flagrante. Agora, com o isolamento social, o uso da tecnologia está sendo ampliado para dar andamento às investigações e inquéritos. Em uma videoconferência, o delegado pergunta: O que aconteceu na noite de hoje? O policial militar que fez uma prisão em flagrante explica o caso. E uma das partes pegou uma faca e dizendo que iria matar a outra. O PM está em Ilhabela, no litoral paulista, e o delegado em Caraguatatuba. A tecnologia começou a ser usada para registro de flagrantes à distância. Hoje nós já temos mais de 3.000 flagrantes feitos por esse sistema, já temos condenação, porque se entendeu o fato da oitiva ser à distância, não se perde o caráter da pessoalidade. Agora, com o isolamento social, a videoconferência é usada também durante inquéritos. Sem isso, hoje, quase tudo está muito próximo, parado, muito próximo disso, né? E com isso a gente está quase que no ritmo normal. Neste escritório de advocacia, que tem a maioria dos advogados trabalhando de casa, as audiências online se tornaram rotina. E a ferramenta também tem sido utilizada no acompanhamento de investigações policiais. Entre os clientes do escritório estão grandes empresas que têm sido vítimas de fraudes digitais, um tipo de crime que aumentou durante a pandemia. Em casos assim e em muitos outros, a tecnologia que pode conectar testemunhas e advogados à polícia é um caminho para ajudar a investigação a andar mais rápido. Não há nenhuma dificuldade em fazer as oitivas das vítimas, das testemunhas e até mesmo do investigado por videoconferência nesse período de distanciamento social, porque a polícia precisa dar uma resposta, não é? E a resposta adequada é o encaminhamento dos inquéritos policiais. O advogado diz que os depoimentos e interrogatórios online são um avanço, que o uso da tecnologia deve ser ampliado e que segue o que está previsto na lei. Já há farta legislação que autoriza a adoção de videoconferência para a realização dos atos. Pode ser bem aproveitado pela polícia, no sentido de dar celeridade aos atos, não é? E de efetivamente reduzir o acervo de casos parados na polícia. Olha, casais tiveram que encontrar formas diferentes de comemorar o Dia dos Namorados, que acontece nesta sexta-feira amanhã. O comércio também precisou se reinventar, inovar. Você vai ver quais foram as mudanças daqui a pouquinho. Agora eu te espero na nossa última live de hoje. Olá, estamos de volta aqui com a sua participação. Vamos correr rapidinho. A Vera de São Paulo, capital, diz que esse ano foi perdido para a educação. Acho que todos os alunos deveriam repetir a série para garantir um ensino efetivo. Pelo menos é a opinião da Vera. Tem muito estudante que já deve ficar bravo com você, hein, Vera? Mas obrigado pela participação. Valeu, Vera. Gunnar, de Balneário Barra do Sul, ele diz o seguinte: não, deveriam fazer um exame de proficiência de todos os alunos para classificar quem precisaria cumprir o ano adicional ou não. É isso aí. Está aí a opinião do Gunnar. Valeu, Gunnar. Forte abraço. Vamos até Recife com Elias. O Elias diz o seguinte: não concordo, muita gente está estudando pela internet e essa medida seria injusta para os mesmos. Tá aí, Elias. É por isso que é opcional. É bom lembrar, é opcional. Opcional, você tem a opção de refazer ou não. Caso você esteja preparado, seguro para seguir adiante na sua carreira acadêmica na universidade, pode seguir. Valeu, Elias. Forte abraço. João de São Paulo, isso deve ser opcional. Como é a proposta, pelo menos o Maranhão já bateu, é opcional. Se o aluno achar que precisa, refaz o ano. É ele quem deve fazer essa escolha. Valeu, João. Perdão, pessoal. Maria do Rio de Janeiro. Sim, isso deveria acontecer em todos os estados. Será algo positivo para todos. Obrigado, Maria. Um grande abraço para você que é do Rio. Luiz de Ribeirão Preto. Sou totalmente contrário a essa medida. Isso vai atrasar e desestimular os alunos.
Tá aí, valeu, Luiz, obrigado. Ele é de Ribeirão Preto. O Luciano participa também no Twitter, hashtag JRNews. Ele diz, boa noite, Gustavo. Não fará diferença, alunos da escola pública pode ir, que será aprovado no ano, pois isso conta no IDEB dos estados, dinheiro entra para os prefeitos. Então, ele está meio cético contra essa medida aí. Obrigado pela participação, meu querido. Vamos dar uma olhada para o Olesi Olirê, mandando vários emotes para Amanda. Eu não sei se ela é a Amanda ou você está fazendo uma declaração de amor para Amanda, enfim. Ivânia Mena, não confio mais nas pesquisas aqui no Brasil, eu acho muito falha. Essa, na verdade, é uma pesquisa de comportamento, né, Ivânia? Ela aponta uma direção. Por isso que a gente tem que sempre olhar pesquisas, não que aquilo reflete uma verdade absoluta, ela reflete uma direção do pensamento das pessoas. Mas, claro, está registrado aqui. O Carlos Antonieto, ele fala, estou preocupado, Gustavão, o vírus chegou no meu ambiente de trabalho, não fala onde ele trabalha, essa curva não para de subir, por isso que a gente pede, se cuide. Use máscara, limpe bem as mãos, mantenha a distância, não faz rodinha de amigos se você está trabalhando, não saia se não há necessidade, tenta evitar qualquer tipo de comportamento que possa colocar em risco e colocar em risco os seus familiares. Um beijo e um abraço para o Denilson Pereira, para a Adriana Petit, para o Luciano Caetano, para o Jodenilson Lopes da Silva. Uma boa noite, meu amigo. E para todo mundo que está acompanhando com a gente, em 20 segundos a gente está de volta na TV. JR News de volta. Na reabertura dos shoppings em São Paulo, houve filas, lojas cheias e novas regras para as compras. Shopping aberto, fila do lado de fora. Os seguranças insistiam na distância entre um cliente e outro. A gente estava passando aqui e ela quis entrar para ver, né? Com a retomada de hoje, 65% dos shoppings do Brasil voltam a funcionar, mas sob um rígido protocolo de segurança, que começa aqui do lado de fora, com a sinalização do piso, a temperatura sendo checada, ok? Álcool em gel à disposição do cliente e a exigência da máscara o tempo inteiro. Nenhuma atividade de entretenimento está funcionando, né? Cinemas, parques, teatros, brinquedotecas, elas não estão funcionando. Então, se for ao shopping, é para fazer uma compra. Então, utilize o menor tempo possível. O atendimento nas lojas também mudou, com provadores fechados e máquinas de cartão protegidas. Fica uma pessoa na porta para controlar a quantidade de pessoas que vão entrar. Ainda era de madrugada e os ambulantes já ocupavam as ruas. Às 6 horas da manhã, foi a vez dos shoppings populares reabrirem. Os consumidores esperavam aglomerados do lado de fora e enfrentaram fila para entrar. Havia controle de acesso, medição de temperatura e lojas cheias. Para muita gente, as compras são para revender. Estava mais de 2 meses parada, né? Sem poder fazer nada, só dentro de casa. Aí apertou, a gente agora liberou, a gente teve que vir para fazer as compras e voltar ativa, né? As lojas de rua que abriram ontem também tiveram filas. E com mais gente nas ruas, é preciso redobrar os cuidados. Eu acho que o mais importante é o uso de máscara e lembrar o distanciamento de pelo menos 1,5 metro e a lavagem das mãos. Não tem como você restringir uma pessoa que é positiva, ela pode ser positiva e pode estar saindo e não estar respeitando. Então, qualquer pessoa que esteja ao seu lado é potencialmente positivo. De São Paulo para o Rio. Por lá, a retomada das atividades foi marcada por restrições e medidas especiais de higiene. Mesmo assim, houve aglomerações. As imagens são de intensa movimentação de carros e filas nas portas dos shoppings. Nesse aí, na zona norte do Rio, o que se viu foi muita aglomeração nos corredores. Antes da reabertura, cuidados extras na limpeza e desinfecção do espaço. Só entra quem passa pela medição da temperatura.
Foram quase 3 meses de fechamento dos shoppings. O novo normal inclui tapetes higienizadores para os calçados e suportes com álcool em gel. O uso de máscaras é obrigatório para todas as idades, mas muita gente ainda deixa de lado a medida de segurança. Tem consumidor que cria um jeito próprio de usar. Nas praças de alimentação como essa, os restaurantes só estão funcionando mesmo com serviços de entrega a domicílio, retirada pessoal ou de carro no sistema drive-thru. Os cinemas e as salas de jogos continuaram fechados, o que ajudou a diminuir o tempo que o consumidor passa aqui dentro. Antes da pandemia, o tempo de permanência média era em torno de 70 minutos. Hoje está em torno de 29 minutos. É uma compra mais assertiva, uma taxa de conversão maior, mas eu entendo que preserva toda essa questão do fluxo de pessoas. Agora o horário está restrito de meio-dia às 8 da noite. Tempo suficiente para essa representante comercial renovar a casa. Ela estava com saudade das compras. Comprei uma colcha linda, comprei tapete para o banheiro e algumas capas para travesseiro. Agora a gente vem com um dado triste: a América ultrapassou a Europa em número de mortes por coronavírus. Pois é, de acordo com a OMS, a América alcançou o total de 185.800 mortes, ultrapassando assim a Europa, que tem 185.500. Esta é a primeira vez que o conjunto das Américas, ou seja, América do Sul, Central e do Norte, se torna o continente do planeta com mais vítimas da pandemia. De todos os óbitos registrados na América, mais de 150 mil se referem aos confirmados pelos governos dos Estados Unidos e do Brasil, os dois países mais afetados no mundo atualmente. Em seguida aparece o México com quase 15 mil mortes. E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi denunciado à OMS pelo não cumprimento das recomendações de autoridades internacionais no enfrentamento do coronavírus. O documento destaca a flexibilização da quarentena no pico da pandemia e os indícios de corrupção na compra de respiradores e na construção de hospitais de campanha. E um dos 4 policiais acusados pela morte de George Floyd deixou a prisão depois de pagar fiança nos Estados Unidos. Thomas Lane, de 37 anos, concordou em não portar armas até o julgamento. Ele é acusado de ajudar e favorecer o assassinato de George Floyd no último dia 25, mas vai responder em liberdade depois de pagar uma fiança de mais de 3.700.000 reais. Boa parte do dinheiro teria sido arrecadada em uma vaquinha virtual feita por familiares e amigos. Um grupo de policiais de Minneapolis, incluindo o comandante do departamento, emitiu uma carta aberta condenando o assassinato de George Floyd e a ação do ex-policial Derek Chauvin. No documento, os oficiais disseram que é hora de uma mudança e pediram que a população recupere a confiança na polícia. Apesar das propostas de mudança na força policial, novos casos que sugerem abuso têm vindo à tona. Em Oklahoma, um jovem negro teria sido agredido, algemado e detido apenas porque atravessava a rua fora da faixa de pedestres. Ele repetiu várias vezes que não conseguia respirar. Os protestos contra o racismo nos Estados Unidos completaram hoje 17 dias. Em um estudo feito pela Acordo Certo, uma empresa de soluções financeiras, apontou que a população brasileira teme que os impactos da crise durem mais de 6 meses. O levantamento foi feito com quase 5 mil pessoas entre abril e maio e aponta que 50% dos brasileiros acreditam que a crise vai impactar nas finanças por mais de um semestre. Do total de entrevistados, 42% não sabem se vão conseguir pagar suas dívidas e 25% vão pagar depois do prazo. Bom, a pandemia tem deixado as pessoas ansiosas, né? A gente tem falado sobre isso. Como será que o nosso cérebro se comporta diante de tudo isso? Será que esse momento pode trazer alguns transtornos psicológicos e neurológicos? Quem conta pra gente é a neurologista doutora Ana Paula Penha Dias. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Queria começar com uma pergunta bem na linha que a gente tem falado no jornal hoje sobre muitas pesquisas de comportamento do brasileiro. Estar mais pessimista, mais otimista, pode te levar a um quadro mais depressivo, de maior ansiedade? Olá, boa noite. Um prazer falar aqui com vocês. Sem dúvida.
a forma como cada um lida com esse estresse que a gente está vivendo vai impactar naquilo que o estresse vai fazer de mal aí para o nosso cérebro, né? Então, cada um de nós tem uma capacidade de reagir de uma forma diferente a esse estresse todos que estamos aí submetidos. E essa capacidade de cada um de ser mais otimista ou de ser mais pessimista, isso com certeza vai ter um impacto a longo prazo na forma como o estresse vai impactar no nosso cérebro e no nosso organismo como um todo. Doutora, o estresse sempre, quem está em casa acho que vai concordar comigo, eu pelo menos, eu tinha atividades, todos temos atividades que ajudam a gente a descarregar o estresse. O esporte era uma das minhas preferidas. Infelizmente, não estou conseguindo fazer o esporte. Esse é o grande problema, a gente não está conseguindo descarregar o nosso estresse provocado pelo isolamento, pelo perigo sanitário. É mais ou menos nessa linha? Sem dúvida nenhuma que todo mundo perdeu aí de uma certa forma ou teve uma mudança importante na rotina, né? E essa perda de rotina, ela tem um impacto muito grande na quantidade de estresse que a gente carrega no nosso corpo. Além disso, da perda de rotina, as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de manter o seu padrão de sono, né? Então, essa privação de sono, né? Ou até o excesso de sono, então tem gente que está dormindo muito pouco e tem gente que está dormindo demais. Então, essa alteração da rotina de sono, sem dúvida que altera a quantidade aí de neurotransmissores que o nosso corpo acaba produzindo. Então, o que a gente tem pedido mesmo que você não faça mais atividade física na rua, se você corria, se você pedalava, se você fazia uma academia, que você mantenha minimamente uma atividade física dentro de casa, né, associado a uma rotina, que você consiga manter uma rotina com horários bem definidos de sono, de acordar, sair da cama, trocar de roupa, tirar o pijama, limitar aí a quantidade de informações que se recebe, limitar a quantidade de telas, né, celular, internet, porque tudo isso acaba impactando de uma forma negativa esse excesso de informações que a gente tem recebido. Doutora, muita gente em casa tem a possibilidade de ir atrás de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. Diversas outras pessoas não têm essa possibilidade. Mas o quanto a gente se abrir para o marido, para a mulher, para o filho, para o colega, falar sobre nossos anseios, nossos medos, pode ajudar justamente o nosso cérebro. Isso é super importante, né? Porque quando a gente vai guardando e a gente não consegue expressar, não consegue ter uma troca com o outro daquilo que nos aflige, isso vai criando aí uma bola de neve dentro do nosso cérebro, né? Então é super importante, mesmo que você não tenha um apoio de um médico, de um psicólogo, de um terapeuta nesse período, né? E lembrando que os médicos, os psicólogos estão atendendo por online, né, fazendo teleatendimentos, mas é muito importante que você consiga se abrir com quem mora com você, com alguém que você se dá bem, com um amigo, com um familiar mais próximo. Essa troca, você vai ver que não é só você que está ansioso, é uma questão realmente mundial, né? Todos em algum grau estão passando pela mesma situação. Então, quando a gente tem essa troca, sem dúvida nenhuma que tem um alívio muito grande e a gente consegue ficar mais tranquilo. Doutora, obrigado. Eu estou muito aliviado também. Obrigado pela participação. A conversa serve para aliviar não só quem está em casa, mas também o apresentador. Um forte abraço para a doutora. Você que está em casa, então, tome isso como lição. Tente falar mais, converse mais, fale com o seu filho, com a sua filha, com o seu colega de trabalho, com sua esposa, com seu esposo, com o seu companheiro. É bom a gente falar, tirar as coisas ruins e também passar mensagens positivas para quem está um pouquinho mais desanimado. Voltando a falar do cenário internacional, países da União Europeia vão impedir a entrada de viajantes que vivem em locais em que a pandemia do novo coronavírus não está controlada. Eu venho com uma notícia boa, né? E aí tem essa notícia que dá uma desanimada. Mas assim, a lista de países que terão a entrada permitida e não permitida será elaborada lá pela Europa. Mas com base nos critérios que devem ser adotados, brasileiros, ou seja, você aí em casa, provavelmente não vai poder entrar na Europa enquanto o Brasil não controlar a doença na visão
da Europa. Uma coisa é a gente, o nosso governo, o governo federal, dizer que está controlado, o governo estadual do seu estado dizer que está controlado. Mas aí vai depender da visão dos europeus. Então, para quem estava planejando uma viagem para a Europa, para logo depois do olho do furacão, é bom repensar. Bom, o Dia dos Namorados está chegando amanhã, né? Você já comprou algum presente? Já pensou em alguma ideia para o seu namorado, para a sua namorada? A pandemia tem causado muitos problemas, todo mundo sabe que deixou a situação diferente. Então, como os casais e o próprio comércio estão se preparando para essa data? A gente vai ver na reportagem. O Dia dos Namorados está chegando, mas em 2020 as coisas serão diferentes dos anos anteriores. Apesar da reabertura da economia em muitos estados brasileiros, a pandemia de coronavírus não permitirá que essas cenas aconteçam como em todos os anos. Assim, o jeito será improvisar. Segundo uma pesquisa feita pelo Ibope Inteligência, 59% dos brasileiros estão dispostos a manter a tradição de comemorar e presentear. Mas como isso vai ser feito, hein? É simples, utilizando o recurso das compras online. Opções não faltam. Restaurantes, docerias e padarias investiram em kits que possam ser comprados para montar uma mesa romântica em casa. Além dos alimentos, há a possibilidade ainda de acrescentar velas, flores, taças, toalhas, tudo o que for possível para deixar o ambiente digno da data. Há também a opção de comprar kits que vêm com os ingredientes para que o casal cozinhe junto. E quando se trata dos presentes, é possível perceber que o período de isolamento social também provocou mudanças nesse quesito. Uma análise feita pela Jet E-Commerce, uma empresa de soluções tecnológicas para vendas virtuais, apontou a tendência de interesse por presentes úteis. Segundo eles, há um aumento nas buscas por pijamas, kits culinários, equipamentos de ginástica e itens para melhorar o ambiente doméstico, como móveis, travesseiros e panelas elétricas. Itens de beleza, perfumaria e vestuário ainda são os que despertam maior interesse. Mas os novos itens revelam que presentes que antes poderiam até serem vistos como ofensivos ganharam um novo significado após esse período de pandemia. Assim, podemos dizer que não veremos cenas tradicionais, como lojas lotadas de pessoas à procura de presentes, restaurantes cheios, até com filas de espera na porta, e passeios de casais apaixonados de mãos dadas por aí. Mas ainda que com adaptações, o Dia dos Namorados vai acontecer. Então, um ótimo Dia dos Namorados para todos. O Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. Tchau, tchau.